de Deus. Quem tem? Se você tem promessa, já levanta a tua mão para estremecer o inferno. E você diz: aqui não, Satanás, pois quem me chamou é Deus. E eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. Só quem crê, acabou que já glorifica ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus, observamos que a nação de Israel, uma nação separada para ser as fiéis testemunhas de Deus, observamos o contexto histórico deste povo, que por diversas vezes, ou muitas vezes, Israel mesmo podendo ter a experiência e a graça de poder testemunhar, e até mesmo a olho nu, poder contemplar as maravilhas e as manifestações gloriosas a qual Deus realizava sobre as vossas vidas, observamos que, mesmo essa nação tendo uma intimidade profunda, ou por que não dizer, um contato profundo e íntimo com Deus, contemplando o seu poder e as suas maravilhas, ainda no deserto peregrinando. Quando saíram do Egito, observa que, mesmo sendo um povo que testemunhava as manifestações de Deus, essa nação, todavia, no decorrer da história e por diversas vezes, cometia algumas coisas ou praticara algumas coisas que não agradavam a Deus. A Bíblia diz que essa nação, por diversas vezes, contrariava, desobedecia, não seguia os mandamentos estabelecidos por Deus. E todavia, quando a nação assim fazia, Deus sempre levantava um profeta, um arauto, para trazer uma mensagem de exortação ao coração da nação. Todas as vezes que a nação ou o povo estava em rebeldia, desobedecendo os mandamentos do Senhor, Deus sempre levantava um profeta para trazer uma mensagem de correção ao coração do povo. Todavia, eu entendo também que nem sempre o povo queria ouvir. O povo endurecia o seu coração. O povo não queria ouvir a voz de Deus através dos seus profetas. Deus sempre levantava profetas e mais profetas para trazer uma palavra de exortação. Eu sei e entendo também que quando Deus observava do seu trono que a nação não queria obedecer, que a nação não ouvia a sua voz através dos seus profetas, Deus às vezes permitia que algumas nações ímpias se levantassem contra a nação de Israel e viessem ao vigílio, trazendo guerra, trazendo destruição sobre o povo. É porque Deus deixou de amar Israel? Não, era uma forma de Deus trazer um despertamento ao povo. Era Deus dizendo: enquanto vocês não se arrependerem dos vossos maus caminhos, obedecerem a minha voz, seguir os meus mandamentos, todavia os inimigos continuarão triunfando sobre as vossas vidas. Entenda uma coisa: o tempo passou, os anos passaram, e o nosso Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Entenda uma coisa: se você é crente que desobedece a Deus, que não obedece a voz de Deus, que é crente rebelde, esta noite é hora de ouvir a voz de Deus, e entender aquilo que Deus tem para a tua vida. Queira o diabo ou não, queira você ser rebelde ou não, Deus, ele não desiste de você. Queira o inimigo ou não, aquilo que Deus escreveu em favor da tua vida vai acontecer. Ser crente rebelde e samarelance, que às vezes prevarica, ou às vezes vai na contramão da palavra de Deus, talvez para contrariar o pastor da igreja, ou talvez o dirigente que está à frente do trabalho, entrando e fazendo coisas que desagradam a Deus, achando que está levantando contra o anjo da igreja, contra o dirigente. Não, está levantando contra Deus. E crente rebelde, Deus manda dizer: eu sou aquele que trato com aqueles que desobedecem a minha voz, que desobedecem a minha palavra. Não adianta você achar que vai contrariar Deus, que você não é ninguém, mas Ele é tudo. Você é falho, Ele é perfeito. Você pode falhar nas suas decisões, mas Ele não falha nas suas
suas escolhas. E quem sabe nesta noite algumas coisas têm acontecido diante da tua vida e você tem questionado: Deus não me ama mais, Deus não se preocupa mais comigo. Não é verdade, pelo contrário, Ele permite a aprovação para você entender que quando você continuar neste caminho de rebeldia, neste caminho de filho rebelde, Ele vai tratar com você até você entender que você tem promessa e que você é escolhido por Deus. E nesta noite só tem crente que tem promessa para receber esta palavra e para estremecer o inferno. Levanta a tua mão, meu filho, levanta a tua mão, servo, levanta a tua mão, servo. Quem o inimigo não, aquilo que o Senhor escreveu em favor da tua vida vai acontecer. Não adianta ser crente rebelde e fugir da chamada. Assim diz o Senhor. Quem pode adorar, levanta a mão, abre a boca, a tua palavra sai. Agora você, se já não bastasse isso, a rebeldia, a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo de número 8, que Israel agora vai fazer algo que vai soar mal às narinas e ao ouvido de Deus. A Bíblia diz que Israel levanta um clamor. Que clamor é este? É um clamor que vai mexer o coração de Deus a favor de Israel? É um clamor que vai mover o coração de Deus em favor da nação? Não. É um clamor que vai soar, como eu disse, mal aos ouvidos de Deus e às narinas do Senhor. A Bíblia diz que Israel começa a observar que o profeta Samuel, aquele que era o líder de Israel, está avançado em idade, já está com os dias avançados. E a Bíblia diz que a nação olha para os seus dois filhos, que foram constituídos como juízes em Israel. Mas o texto diz que seus filhos não obedeceram a palavra de Deus, prevaricaram, aceitaram a sua, perturbaram o mandamento, não andaram segundo a voz de Deus. E a Bíblia diz que a nação observa então que as demais nações à sua volta tinha um monarca que assentava no trono. Então eles dizem assim: Samuel já está morrendo, todavia os seus filhos não têm obedecido a Deus. E assim como as nações à volta, nós queremos um monarca que assente-se no trono. Nós queremos um rei que assenta-se no trono. Isso soa mal aos ouvidos de Deus. Israel começa a clamar. Israel estava dizendo: não queremos mais o Senhor como total e absoluto sobre a nação. Mas assim como as nações à nossa volta têm monarca, também queremos um rei. Quando Samuel ouve este clamor, a Bíblia diz que Samuel vai diante do Senhor, dobra os seus joelhos e ora a Deus, contando aquela situação. Quando Samuel está falando com Deus, Deus fala dos céus e diz assim: Samuel, Samuel, não fica triste, porquanto não tem rejeitado a ti, mas tem rejeitado a mim. Segundo a petição deste povo, concede-lhes um monarca que assente-se no trono. Agora ela vai. Observe uma coisa: existe um ditado por aí que diz assim, um ditado lá fora, que diz assim, nobre pastor, que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Mas segundo esta palavra, não é verdade. A voz do povo não é a voz de Deus. A sua voz, a minha voz, nunca será a voz de Deus. O povo está clamando, está pedindo um rei. Deus entende assim, mesmo contrariando a sua vontade, Deus entende, permite que o monarca venha sentar no trono da nação de Israel, contrariando a vontade de Deus. Agora observe uma coisa: já observou aquela situação que quantas vezes queremos alguma coisa, começamos a orar, a apresentar diante de Deus, só que mais importante, nós apresentamos a nossa oração. E o que é? Quando nós queremos alguma coisa, temos um projeto, temos alguma coisa e apresentamos diante de Deus, queremos segundo a nossa vontade, queremos segundo o nosso querer, assim como Israel queria, e começamos a pedir: Senhor, eu
quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Nós esquecemos o mais importante. O que é? Senhor, o Senhor está neste negócio, o Senhor está neste lugar, o Senhor está dando a vitória, o Senhor está comigo. O Senhor confirma o Senhor salvo, não, mas sai de qualquer jeito, que é a sua vontade, que é que acontece conforme a sua vontade. Cuidado com aquilo que você tem pedido para Deus. Você tem perguntado para o Senhor se é da vontade dele, se ele está nesse negócio ou se não está, ou você tem pedido somente segundo a vontade do teu coração. Agora eu entendo uma coisa, eu entendo segundo a palavra do Senhor, que quando pedimos alguma coisa, talvez até contrariando a vontade de Deus, Deus até pode constituir, entregar aquilo que pedimos. Mas uma coisa é certa, o arrependimento lá na frente vai ser certo, a amargura vai ser certa, a decepção vai ser certa, a dor vai ser certa. Depois não fica dizendo, Deus só me ama, Deus só preocupa comigo, mas você não perguntou se Deus estava no negócio. Agora você quer ver como que funciona? Provérbios capítulo 16, versículo 1. Assim está escrito: no homem são as preparações do coração, mas de Deus a resposta da boca. Não adianta você projetar se Deus não tiver no negócio, mas aqui só tem crente que entrega nas mãos de Deus. Se tem, levanta a mão, abre a boca e adore, Senhor. Na palavra da séria. Deus então entrega uma marca. Saúl é levantado. Agora observe, é uma introdução para chegar no texto que eu li. Levanta Saúl. Depois de Saúl, quem vem? Davi. Depois de Davi, Salomão. Agora observa uma coisa, a petição do povo era: queremos um monarca que assenta-se no trono da nação. Conforme a petição do povo, conforme o desejo do povo. Aí, por certa feita, Deus usa o profeta Jeremias, no capítulo 33, e o versículo 17. Deus dizendo: nunca faltará da raiz de Davi monarca que se assente no trono da nação. Era Deus dizendo: vocês fizeram assim, vocês pediram assim, então conforme vocês pediram, vai ter um rei, vai ter um monarca que vai pôr o jugo, que vai pôr as suas leis, que vai ter o seu peso, segundo a vossa petição. Assim será. A partir de agora, no decorrer dos anos, o tempo passa, vem Saúl, vem Davi, vem Salomão, até o reinado de Salomão. A nação de Israel ainda era um governo unificado, era uma nação única. Mas quando Salomão morre e seu filho Roboão, ele assume o trono, a Bíblia diz que a maioria das pessoas não aceitaram ou não concordaram com a forma que o filho de Salomão estava reinando, estava liderando o trono. Então, a partir deste momento, a Bíblia diz que a nação de Israel é dividida em dois reinos: reino norte e reino sul. Reino norte, 10 tribos. Reino sul, 2 tribos. Eu entendo que tanto no reino norte como também no reino sul nunca faltou monarca que assentasse-se no trono. No reino sul teve 20 monarcas. Reino norte, 19 monarcas. Então o tempo foi passando e Deus foi constituindo monarcas e monarcas, reis e reis, que se assentasse no trono da nação. Agora observe uma coisa, e eu li o texto nesta noite. Todas as vezes que a Bíblia vai trazer a referência ao reinado de um determinado rei, a Bíblia é categórica, ela é enfática, é direta, de sempre trazer ao leitor e ao coração da igreja, de todos os seus servos, quando Deus vai fazer alusão ao reinado de um determinado monarca e poder, Deus sempre começa a dizer no texto: e fez o rei fulano de tal o que era mal aos olhos do Senhor. E fez o rei fulano de tal o que era mal aos olhos de Deus. A Bíblia está
dizendo, e o Senhor está dizendo, não precisa nem muito além para você entender que aquele rei que assentou no trono naquela ocasião fez tudo aquilo que não agradava a Deus. Foi um reinado fracassado, um reinado sem a presença de Deus, um reinado onde Deus se vira para o povo. O pecado entrou, a idolatria entrou, mas também entendo que assim como Deus, Ele testifica dos monarcas que fizeram mal aos olhos do Senhor, Deus também, Ele faz alusão àqueles que fizeram que era reto aos olhos do Senhor. Eu entendo que não foi a maioria, mas foi a minoria que assentou no trono da nação e fez aquilo que agradava aos olhos do Senhor. O que Deus está dizendo, nem sempre é a maioria que vai fazer a diferença, mas é a minoria que tem compromisso, que tem obediência, que tem reverência à voz de Deus. Não fique achando que é quantidade, que é volume que vai fazer a diferença. Deus conta com remanescentes e a minoria, e Ele te chamou para esta última hora, para fazer parte dessa minoria e fazer parte deste grande dia que se aproxima. Tem essa minoria que Deus se levantado para fazer a diferença. Se você está aqui, eu quero ver, levanta a mão, abra a boca para adorar, Ele está na casa. A Bíblia diz agora, o texto que eu li, Deus fazendo alusão de um monarca que assenta no trono, o rei Asa. E eu li duas vezes, lá em 2 Reis e lá em 2 Crônicas. Quem era? Rei Asa. Todos os dois versículos. 2 diz assim: e fez Asa o que era reto aos olhos do Senhor. E fez Asa o que era reto aos olhos de Deus. Eu entendo uma coisa: os olhos de Deus, eles são sobre a sua vida. Ele tem contemplado, Ele tem olhado o que você tem feito. O seu Deus, se você é crente fiel, Ele é aquele que testifica também da sua vida. Não pense você ou inimigo achando que Deus não vai testificar da sua vida, porque Ele testifica. Servo que é obediente, se Ele testifica e aponta quem fez mal aos olhos de Deus, aí se Deus não vai testificar daqueles que têm agradado a sua pessoa. Deus, Ele testifica de alguém aqui nesta noite, e este alguém faz parte dessa igreja que está aqui. Ele olha para você e diz assim: eu tenho sondado você, eu tenho olhado você, eu tenho visto o seu deitar, eu tenho visto o seu levantar, tenho sondado os seus dias na terra, tenho olhado e tenho visto para onde você tem andado, tenho visto e tenho ouvido o que você tem falado. Ei, eu sei que você tem obedecido a minha voz, também sei que outra hora você entrou na contramão e me contrariou, mas eu estou aqui para te jogar, eu estou aqui para te absolver e perdoar se você se arrepender. Aí Deus diz assim, Daniel capítulo 2, versículo 22, Ele conhece o oculto e o escondido, Ele te solta, Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê, Ele te vê. Não fique pensando que o seu Deus, Ele dorme, não dorme. O salmista escreveu, Ele não cochila, Ele não bosqueja, Ele está te cantando o tempo todo, olhando e velando pela sua vida. Assim que o Senhor tem que levantar a mão para adorar. Quem foi o rei Asa? Rei Asa foi filho do rei Abias. Quem foi o rei Abias? Foi filho do rei Roboão. Quem foi o Roboão? Filho do rei Salomão. Então Asa, quando ele assume o trono, a Bíblia diz que Asa ele vai
vai ter algumas atitudes que movem o coração de Deus em favor da nação. Quando Asa ele assume o trono, pastor Antônio, Deus está totalmente de costas para a nação. O pecado entrou no meio do povo. A idolatria, a feitiçaria, há caminhos errados que desagradavam a Deus no meio do povo. E Deus está totalmente de costas para o povo. Asa, quando assume o trono, está desprovido da graça e da presença de Deus. Deus não está olhando mais para o povo, porque Asa fez o que era bom e reto aos olhos de Deus. Todavia, já seu pai, o rei Abias, foi um rei mau, que prevaricou a palavra, que levou o povo à idolatria, que fez toda sorte de maledicências diante do Senhor durante o seu reinado. Mas parece que veio, quando Abias está reinando, praticando a idolatria, praticando tudo aquilo que contrariava a Deus. Parece que vejo alguém chegando em Asa. Eu conjecturo, pastor Antônio, irmão André, parece que vejo alguém chegando em Asa e dizendo: Asa, como você pode aceitar essas coisas que seu pai tem implantado dentro de Israel? Você será o sucessor de seu pai. E por que você não fala nada? O seu pai está ensinando o povo a idolatria, a feitiçaria, casou com uma águia, uma feiticeira, uma macumbeira. A idolatria entrou dentro de Israel. E essa mulher foi tão perversa que não respeitou nem o templo do Senhor, colocou imagem de idolatria dentro do templo. Então Abias não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aí parece que veio alguém dizendo: Asa, você não vai fazer nada. Aí Asa vai dizer assim: eu ainda não posso, porque não chegou a minha vez. Eu ainda não posso falar nada, porque ainda não chegou a minha hora. Mas a hora que chegar a minha vez, esta situação e esta palhaçada vai acabar. Vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora, e Deus vai falar para alguém aqui: talvez você está entalado, engasgado diante da situação que você tem vivido, tem pensado em falar, mas o Senhor diz: ainda não, aguenta só um pouquinho, porque ainda não chegou a hora. Mas a hora que chegar a tua vez, porque vai chegar, alça a tua voz, faz aquilo que Deus está mandando e não seja covarde. Deus vai dizer: vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento, vai chegar o seu tempo. Só quem crê, levanta a mão para adorar, para estremecer o inferno. Se tem adorador, adore. E o que Asa vai fazer? Pastor Antônio, a Bíblia diz que Asa, ele comissiona os guardiões do templo, que eram os levitas, os sacerdotes. Começa pela casa do Senhor, e diz assim: purificai as vossas vestes, porque até os guardiões do templo se desviaram dos caminhos do Senhor, se apostataram. E Asa diz: arrependei dos vossos maus caminhos, arrependei dos vossos pecados, purificai as vossas vestes, e o Senhor há de ser, ele voltará para nós. A Bíblia diz que Asa então dá essa ordenança: os levitas, os sacerdotes, eles se arrependem, se purificam diante do Senhor. Quando eles se purificam, agora uma vez Asa oferece holocausto, sacrifício, e agora entra no templo. Após os guardiões do templo ter purificado, arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão para o Senhor, então Asa agora, com os guardiões do templo, ele faz o quê? Ele entra no templo, na casa do Senhor, e toda a imagem de idolatria que tinha dentro do templo, Asa com os levitas, os sacerdotes, os guardiões do templo, vai quebrando toda a imagem de escultura, toda a imagem de idolatria, toda a imagem de abominação contra o Senhor. E Deus, que estava lá de costas, irmão André, que estava assim, quando Asa começa a ter essas atitudes, Deus começa a se mover. Opa, para aí, tem alguma coisa diferente acontecendo lá embaixo. E Deus começa a se virar, e Asa vai chamando a atenção de Deus. Asa sai agora do templo e sai pelas ruas da cidade, pelas ruas de Judá,
e Benjamim, sai pelas ruas, em cada esquina, em cada bosque, em cada encruzilhada, que tinha uma imagem de idolatria. A asa saía quebrando, com os levitas e os sacerdotes. Aqui não, esta terra é do Senhor, este povo é do Senhor. E eu profetizo que São Francisco de Sales não é de Aparecida, não é de nenhum outro santo, mas é do Senhor Jesus Cristo. Esta cidade é do Senhor Jesus. E eu profetizo que toda idolatria vai cair por terra. Vai cair. Está contando os dias, pastor Antônio. São Francisco de Sales é do Senhor Jesus. Quem acredita nessa palavra? E vai ser o barato para ganhar São Francisco de Sales. Para Jesus, levanta a mão. Só para estremecer o inferno. O diabo faz barulho, te derrota mais uma vez. Se você crê, adore ao Senhor. Vai mover o coração de Deus. Vai atrair a atenção de Deus. O que você tem feito? Eu vejo a autoridade de Deus para perguntar. Você tem preocupado em chamar a atenção do homem? Em agradar o homem? Em agradar a mulher? Porque assim, tem gente, missionário Manás, que às vezes, pastor Antônio, prefere satisfazer o ego de alguém, agradar alguém, mesmo sabendo que está errado, que está no pecado, prefere passar a mão na cabeça no pecado, para dizer, não vou pregar contra, porque vai ficar com mal de mim, não vai entender, vai virar a cara para mim, vai ficar bicudo. Mas assim diz o Senhor, deixa ficar bicudo, deixa virar a cara, deixa ficar de mal. O mais importante não é agradar A, não é agradar B, mas é você agradar o meu Deus que te chamou. Ele não te abandona, ele não abre mão de você. O homem que você passa a mão na cabeça dele hoje, passa a mão no pecado, concorda que aquilo que está errado, ele vai te abandonar amanhã e vai ser o primeiro a falar de você. Mas faça a Deus. Tem alguém que acredita nisso? Não preocupe em agradar ao homem, mas preocupe em agradar ao Deus. Quem agrada ao Deus que serve, levanta a mão para adorar. Meu Deus, meu corpo está todo arrepiado aqui, pastor Antônio. Meu corpo está todo arrepiado. A presença dele é real na caixa. Ele está sentindo, ele está sentindo, ele está sentindo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vem de novo. Tem vitória, tem milagre nessa noite. Asa destrói todas as imagens de idolatria. Quem reduz a si, e Deus vai se voltando para a nação. Parou por aí? Não parou por aí. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Asa teve mais algumas atitudes que moveu o coração de Deus. O que foi? Pastor Antônio, eu conjecturo. A Bíblia não diz, mas eu conjecturo. Asa, quando destrói todas as imagens de idolatria, parece que vejo Asa agora, quando ele assume o trono. Presta atenção um pouquinho do seu avô fez. E aí, Roboão. A Bíblia diz que quando Roboão assume o trono, o avô do rei Asa, irmão André, sabe o que Roboão fez? Roboão tinha que só administrar aquilo que seu pai Salomão deixou. Era administrar, obedecer a Deus, estava tudo certo. Só que não. Roboão também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Desobedeceu a lei, os mandamentos, a palavra de Deus. Sabe o que ele fez mais ainda? A Bíblia diz que Roboão, ele abre os portões da cidade e traz para o meio do povo, sabe quem? Os sodomitas, os rapazes escandalosos, os afeminados, os homens com homens, sabe aquela classe de pessoa? Traz esse tipo de gente no meio do povo. Agora presta atenção.
Aí você está dizendo, o pastor já está pregando alguma coisa que não é devia. Não, presta atenção. Entenda uma coisa. Deus, ele não faz acepção de pessoas para salvar. Pelo contrário, ele quer que todos se salvem. Jesus, ele ama todos os sodomitas, ele ama todos os pecadores, porém ele não ama os seus atos pecaminosos. Entenda isso. Só que agora, Roboão está trazendo essa classe de pessoas para o meio do povo. Pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, que não querem compromisso com o Senhor, que querem continuar uma vida de prevaricação, de imoralidade diante de Deus, e não querem se arrepender, e não querem compromisso com Deus. Então Roboão traz os afeminados sodomitas para o meio do povo. Só que quando Asa ele assume, Asa está observando isso, está certo. Não está correto, porque Deus não aprova isso. Deus não aceita esse tipo de coisa. Aí parece que veio, irmã Nancy, o rei Asa, ele está no alto do palácio. Parece que vejo agora. Asa, antes ele manda uma carta a todas as províncias e cidades, dizendo, tal dia e tal hora, quero todo o povo reunidos diante do palácio, porque eu quero falar algo para todos. Aí parece que vejo um povo se reunindo. Quando todos estão reunidos diante do rei, então Asa parece que pega agora uma carta na mão do Edito e começa a dizer, atenção todos vocês que se fazem presentes nessa reunião, prestem atenção na lista que eu vou mencionar agora. Atenção todos adoradores de Azera, atenção todo idólatra, atenção todos aqueles que praticam feitiçaria, atenção todos sodomitas ou rapazes escandalosos. Aí parece que vejo um cutucando o companheiro, pastor, e dizendo assim, nós estamos bonito, nós estamos lá fora, o rei chamou nós, falou nosso nome, o que será que o rei tem de bom para nós? Quando quem sabe alguém dos sodomitas está pensando, aí o rei diz assim, todos vocês, eu mencionei nessa lista, pega a trouxinha, pega a roupinha de vocês e saiam da cidade os rapazes escandalosos. Tirou para fora, tirou para a imoralidade, tirou para a branquecer do meio do povo. Sai fora. E mandou os sodomitas saírem fora. E Deus que estava lá vai virando para o povo, vai voltando para o povo. A Asa está chamando a atenção de Deus novamente para a ação. Agora, Asa faz uma coisa. O que é? Asa tem mais alguma atitude que move o coração de Deus. Sabe o que Asa faz? Asa vai até a casa de mamãe e a casa de mamãe. Ah, e ele senta lá no chão. Ele senta lá. E aí ele começa a dialogar com a sua mãe, dizendo, mãe, aqui em Israel tem um mandamento, esse no capítulo 20, versículo 12, assim está escrito, honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias na terra. Ei filho, honra o teu pai e a tua mãe. Tem filho rebelde, cuidado, não seja rebelde com pai e mãe. Quem é rebelde não obedece pai e mãe, cuidado, obedece pai e mãe, honra pai e mãe, assim é o mandamento do Senhor. Aí Asa olha para a mamãe e diz assim, temos este mandamento aqui, mamãe, e eu quero muito honrar a senhora. Eu não quero tirar a senhora a força, já que a senhora não quer servir o meu Deus, então faz o seguinte, mamãe, a senhora também pega a sua trouxinha, a sua roupinha e fora daqui também. Saia fora, pra fora. Asa foi até mamãe pra fora. Ah, mas aí, para aí,
Você acabou de falar que tem que honrar pai e mãe. Presta atenção. É diferente. Eu disse que quem não quer compromisso com Deus, Deus não força ninguém. Deus deixa aí. Quantos você tem pregado, tem sentido? Você já pregou, você já falou, mas não quer? Agora é Ele Deus, é Ele Deus. Deixa Deus fazer. Mamãe Barraca não queria obedecer, não queria servir a Deus. Então, casa de já que a senhora não quer adorar ao meu Deus, então adorar o seu Deus, esse Deus estranho que você adora, aqui também não. Então pega e sai daqui com eles também. Fora daqui. Asa fez isso. E Deus que estava em costas, Deus faz assim. Asa põe a atenção de Deus novamente para a nação. Agora observe. Todas as vezes, é bíblico, a Bíblia não muda. Todas as vezes que você faz algo que chama a atenção de Deus, pode ter certeza, o adversário vai se levantar também. O inimigo vai se levantar também. Ele está fazendo a vontade de Deus, está agradando a Deus. Eu vou mandar uma tempestade, eu vou levantar contra alguém na casa dele, para ele blasfemar, para ele dizer: não, eu não vou mais, porque eu tenho feito a obra de Deus e porque essa situação na minha vida. Ele saiba de uma coisa: você pode agradar a Deus, você que está agradando a Deus, é isso acontecer, agradou a Deus, o inimigo vai se levantar, mas entenda uma coisa: o inimigo ele não prevalece sobre a tua vida, sobre a tua casa, ele só tenta para te frustrar e fazer você desistir. Mas não vai desistir, porque quando isso acontecer, é sinal de que você realmente está agradando a Deus. Tem alguém que está nessa situação, porque se você diz: estou fazendo a vontade de Deus, e nenhuma adversidade acontece, tem alguma coisa errada. Mas se o inimigo tem se levantado, a tempestade tem soprado, é porque o céu tem movido em favor da tua história. E assim diz o Senhor: o diabo não prevalece, porque quem peleja por você e quem luta por você é o teu Deus. Só para estremecer o inferno, faz barulho que alegra o céu, o coração de Deus, e que o diabo não gosta. Se tem adorador para adorar, adore ao Senhor. Asa moveu o coração de Deus. Só que agora ele recebe uma notícia, uma mensagem. Eu li no texto. Depois que ele fez todas essas coisas que chamaram a atenção de Deus, irmãs, veio o mensageiro, chega em Asa e diz assim: Asa está vindo contra ti, contra Judá e Benjamim. Zerá. Quem Zerá? Zerá, quem quer Zerá? O africano o Zerá, o grandão, o governador, o líder da África, o negão. Está vindo contra Judá. E tem mais uma coisa, a mensagem é que ele não está vindo como pouca gente, não. Ele está vindo com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Agora observe, eu li no texto. Está vindo 1 milhão de soldados, 300 carros de guerra, liderados por Zerá, o africano da Etiópia, contra Judá, contra Asa. Eu li no texto qual era o tamanho, qual era a proporção do exército do rei Asa. 300 mil. Meu Deus, 300 mil. E o texto diz: eram guerreiros que nem espada acredito que tinha, porque o texto não diz. Só diz que eles tinham lança e escudo, e alguns atiravam com flecha. Só. Os africanos não. Os negão da Etiópia era negão que manejava bem espada, estrategista, treinado. Era guerreiro que ia no corpo a corpo, ia para cima, para arrebentar com tudo. Agora Asa tem homens que não têm a preparação dos guerreiros da Etiópia. Eu pergunto para a igreja: tem como 300 mil vencer 1 milhão? Tem! Responde dele. Tem como 300 mil vencer 1 milhão? Literalmente, a ótica humana tem? Não.
É impossível. Quando Asa recebe essa notícia, vamos ser sinceros, não vamos dizer que somos tão perfeitos e santos assim. Quando vem a situação de aperto contra a nossa vida, quando vem a situação que traz preocupação no nosso coração, uma situação quando recebe um diagnóstico médico, dizendo: você está doente e não tem mais o que fazer, é só um milagre. Quando vem um diagnóstico na família, que só Deus pode fazer, que a medicina não pode fazer mais nada. Quando vem um problema, um vendaval, uma adversidade contra a nossa vida, contra a nossa casa, vamos ser sinceros. Por mais sabendo que Deus, o nosso Deus, é o Deus impossível e que não perde batalha, mas vamos ser sinceros, não esmorecemos, não ficamos preocupados. Não adianta dizer que não fica, porque fica assim. Porque nós não somos seres humanos perfeitos, somos limitados, perfeito é só Deus. Quando vem a diversidade contra a nossa vida, o nosso coração escurece. E agora, o que vai ser dessa situação? Asa recebe essa notícia, acredito eu, que Asa agora estremece, treme as pernas, e diz: 1 milhão contra 300 mil. 1 milhão contra 300 mil. E já está vindo, já está chegando no vale de Zephatamarese, já está entrando na divisa. E está vindo contra Asa, contra ti, rei, e todo Judá e Benjamim. E não tem para onde escapar. Acredito que Asa endurece, as suas pernas tremem, e diz: e agora o que vai ser? Só que Asa, ele está crendo que Deus é na sua vida, que Deus está com ele. Agora desculpa um pouquinho, porque pelo Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, que nós servimos, que eu conheço, eu mudo até um pouco a cronologia e a ordem cronológica de Deus. Porque quando eu leio o capítulo 15, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre o filho de Obed, por nome Azarias. E o Espírito de Deus usa a boca do profeta e diz assim para Asa: Asa, Judá e todo Benjamim, assim diz o Senhor: enquanto vocês estão com Ele, Ele está com vocês. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixará. Agora, todas as vezes que estamos num momento de aperto, de adversidade, e que estamos estremecendo diante da situação, dizendo: o que vai ser agora? Deus sempre vai levantar um profeta, entenda isso. Deus sempre vai levantar um profeta, ou até mesmo a palavra vai dizer para você: não temas diante dessa situação, porque eu, o Senhor, estou no controle, e sou eu, Deus, que dou a última palavra. Irmã, a senhora de verde, senhora, coloca de pé, senhora. A senhora, isso, foi de pé, fica de pé, isso. Deus manda dizer para a senhora: não fiqueis inquieta e preocupada com essa situação, porque assim diz o Senhor: sou eu, Deus, que trabalha em favor da tua vida. O inimigo não vai te envergonhar, porque eu sei quem você é. O diabo tem falado para você que vai ser vergonha, que vai ser decepção, tristeza e amargura. Todavia eu, o Senhor, eu venho a esta casa nesta noite para te dizer: levanta a tua cabeça, porque eu, o Senhor, desço do trono para pelejar em favor da tua causa, para te trazer a vitória. O inimigo pode tentar até querer fazer você parar, mas não vai, porque nesta noite a minha unção desce sobre ti, traz renovo para a tua vida. E eu te digo, filha, levanta a tua cabeça, e a contar de hoje, 83 dias, a contar de hoje, estou mandando uma grande vitória em favor da tua vida. E o inimigo que estava comemorando: já venci, já ganhei, já tenho vitória, vai dar um grito de derrota. Pois eu, Senhor, desço do
encontrando agora para trazer vitória em tuas mãos. Estão tratando como aqueles que têm afligido e levantado contra a tua vida. Tu sabes que tu és menina dos meus olhos. Eu te chamei, eu te escolhi, te tirei lá daquele mundo horrível que você estava. Era para o diabo já ter sentado a tua vida há muitos anos, mas achei graça na tua vida. E nesta noite, eu, o Senhor, não mudei. Eu desço aqui para te dizer: traga o renovo para a tua vida hoje. E a contar 83 dias a partir de hoje, tem um grande mover da minha parte sobre a tua vida. E você vai testemunhar o grande feito que eu fiz. Assim diz o Senhor: desço com renovo, desço com unção e te digo: filha, é tempo de levantar e começar a fazer aquilo a qual eu tenho confiado, porque você tem recuado, tem retrocedido, mas eu te removo nesta noite, te ponho de pé e te digo: vai em frente, não pare, não recue, avance, pois está vindo vitória sobre a tua vida. Assim diz o Senhor. Quem sente essa presença, levanta a mão, abre a boca e adore ao Senhor. Deus de poder, tu és maravilhoso, poderoso, Rei da glória. Deus de poder, quando estamos na universidade, entenda, Deus não vai deixar você escurecer. Deus sempre vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Deus é contigo. Não precisa temer. A tempestade tem batido forte, né? Eu tenho visto a grande tempestade, mas meu Deus também se prontifica. Se coloca aqui se coloca de pé. Ei, não escureça o seu coração achando que vai sucumbir, pois assim te digo: é o Senhor teu Deus. Sou Deus de justiça. E Deus manda dizer: estou entrando com justiça. Sou o teu justificador. Nesta noite a minha glória desce sobre ti para trazer renovo, para trazer resposta, porque você tem feito até campanha. Você tem feito até campanha em favor desta causa. E eu, o Senhor, tenho ouvido do meu trono. E assim desço nessa noite para trazer resposta. Assim como o meu servo Daniel estava clamando 21 dias, mas aquele inimigo astuto estava cercando a oração do meu servo, mas não impediu de eu ouvir o clamor dele. E assim digo eu, Senhor teu Deus, tenho ouvido o teu clamor. Embora você tenha perguntado: Senhor, o Senhor não tem ouvido a minha oração, o Senhor não tem ouvido o meu clamor, tem ouvido minha filha. E te digo: eu desço com renovo, eu desço com justiça, e te digo: a este ano ainda estamos assinando um papel com uma grande vitória que eu entrego em tuas mãos. Uma causa que diante do homem estava perdida, eu escrevo com caneta de vitória e te entrego a vitória para a glória do meu nome. Eu sou Deus que desço com renovo, que desço com a vitória. Visita a tua alma, toca o mais profundo do teu ser agora. Rabacalabra cega, ora pra toda a maçúria, e lá no teu comando a sai. Olha de novo, 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 olha de novo. Quem está sentindo dessa glória, abre a boca para adorar. Ele está na casa, tem renovo, tem renovo. Olha de novo, receba, receba, receba. Xarabacandra, Rabacandra, sai, o Calabassuria, ele levanta o Calabassuria, Rabai, e Goa, Anai, e Canto, e Arassúria, Anacaxéria,
Tem demônios caindo nada contra ti. Pra te derrubar. Mas sou eu, Deus. Me levando do trono. Pra trazer vitória. Pra trazer milagre. Receba da minha parte a tua vitória. A tua graça. Receba. É novo. Assim diz o Senhor. Nesta noite. Quem está sentindo nesta presença? Receba. Tem vitória, tem milagre, tem de novo. Tem vitória, tem milagre, tem de novo. Quando o Espírito de Deus profetiza sobre a vida de Asa e diz: o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, ele vos deixará. Asa então agora está sob, ou seja, não é sobre, não é por cima, é sobre por baixo. Asa está por baixo de uma promessa. Então agora Asa está dizendo: não, Deus disse que ele está conosco. Vamos recuar? Não. Deus disse que ele está conosco. Se ele está conosco, não tem o que temer. Vamos para cima, vamos adiante e não vamos recuar. Vamos em frente. E Asa agora sai com seus 300 mil soldados. Acredito eu que nem cavalos Asa tinha no seu exército, nos seus guerreiros, com pai, nem menos dele. Porque o texto diz: acredito que Asa vai marchando com seus soldados. Vai marchando até o encontro de Zerá com seus 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Asa vai marchando com seus 300 mil fiéis companheiros. Vai marchando ao encontro de Zerá, o africano, contra 1 milhão, 300 mil contra 1 milhão. Quando ele está aproximando, pastor Antônio, irmão André, missionário nosso, quando eles estão aproximando do exército africano de Zerá, parece que vejo os soldados dizendo assim: Asa, meu rei, com todo o respeito que eu tenho pelo Senhor, mas o senhor sabe que Zerá, os africanos etiópios, esses guerreiros, são guerreiros treinados, são guerreiros estrategistas em guerra. Eles vêm para a guerra e para ganhar, para arrebentar com tudo. Eles não perdem. Eles têm plano de guerra. Mas eu tenho certeza, rei, que se o Senhor nos chamou para ir a peleja, mesmo sabendo que é 1 milhão contra 300 mil, eu acredito que o Senhor, Deus, tem colocado no coração do Senhor algum projeto, alguma estratégia, melhor dizendo, para nós nos surpreendermos. Como Gideão, ele ganhou aquela batalha apenas com 300. Talvez o Senhor tenha alguma coisa que o Senhor tenha elaborado para nós pegarmos o inimigo desprevenidos e vencermos, porque é 1 milhão contra 300 mil. O Senhor tem alguma estratégia de guerra, rei? Aí, irmão André, parece que vejo Asa dando um sorriso meio amarelo. Estratégia? Bom, estratégia eu não tenho nenhuma. Aí parece que vejo, pastor Antônio, Asa, ele dá mais alguns passos. Ele diz: opa, para aí, eu tenho uma. Aí, rei, qual é a estratégia? O rei pega, vira para os seus soldados e diz assim: todos vocês, dobrai os vossos joelhos e começai a clamar ao Senhor. Asa com o seu exército, dobra os joelhos diante do Senhor, no vale de Sefatá, e faz a oração com seus soldados e diz assim: Senhor, nada é para ti socorrer o aflito ou o necessitado.
nada é para ti socorrer aquele que invoca o teu nome. Senhor, em teu nome que estamos indo contra esta grande multidão. Senhor, nos ajuda, não deixa triunfar sobre nós os nossos adversários. Asa faz esta oração. Quando Asa faz esta oração, irmão André, Deus que estava lá no trono, Deus ouve o clamor do seu servo, e Deus lá de cima, ele pula lá embaixo e diz assim: será? Até aqui eles veio, agora para frente é comigo. Neles você não toca, neles vocês não velam, neles vocês não colocam a mão. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você estava achando que ia ser envergonhado diante do teu adversário, mas Deus desce do trono, se coloca diante de ti e diz para o teu adversário: nela você não toca, diabo, nele você não toca, diabo, porque Deus agora é comigo. Você tentou contra ele, você tentou contra ela, mas ele invocou meu nome, ele invocou meu nome. Agora é comigo, Satanás. Você não toca nele, você não toca nela. Só quem crê, levanta a mão, abre a boca e adore. A Bíblia diz que eram 300 carros de guerra que será. Os irmãos sabem o que era um carro de guerra? Um carro de guerra era um carro puxado, irmãos, por 4 cavalos treinados. Tinha uma roda de circunferência de 82 metros de circunferência. Saiu uma lança do eixo no centro da roda, com lâminas afiadas. E aquele carro, ele saía no meio do exército opositor. E aquele carro, o único carro de guerra, ele entrava no meio do exército oponente. E o carro, ele ia cortando cabeça, cortando braços, cortando pernas, arrancando vísceras. Um carro de guerra só. Dependendo do tamanho do exército, não precisava nem dos soldados arrancar a espada da Bahia. Só os carros de guerra davam conta. Destruía totalmente um carro de guerra. Agora imagina 300 carros de guerra. Aí por isso o salmista escreve aquele salmo que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Quem confia no Senhor, quem confia, ei, não tem Zerá, não tem Satanás que prevaleça contra ti. A Bíblia diz que quando Asa levanta a oração e eles olham, só vê poeira subindo, só vê poeira levantando. Os inimigos não sei de que maneira, porque eu sei que a Bíblia diz que eles fugiram, só poeira levantou. Quando Asa eles vê que os inimigos fugiram, eles dizem assim: vamos atrás, vamos pegá-los. E eles correm até alcançar os africanos. Quando eles alcançam os africanos, aí o texto diz: e Deus, quem? Deus, foi Deus. Deus tirou a força dos inimigos. Deus está arrancando a força do teu adversário hoje. Deus está tirando a força do adversário que tem assolado a tua vida e a tua casa. Deus está arrancando a força do teu adversário. A Bíblia diz que Deus tirou o vigor. O que era o vigor? A força. Os africanos, soldados treinados que eram fortes, pastor, o que é tirar o vigor? Eles ficaram esmorecendo, caíram até chegar a meio que desmaiar, perderam a força. Parece que estava 30 dias sem comer nada, irmão. Perderam as forças, tirou o vigor, ficou sem resistência alguma. A Bíblia diz que quando Asa, com seus 300 mil, alcança os etíopes, os africanos, ele só pega a espada e vai só. Os negão não tinham força nem para reagir. Deus tirou a força dos inimigos. E Asa, agora quem sabe, pegou a espada até mesmo dos inimigos e foi só. Foi matando, e todos foram destruídos diante de Asa, Judá e Benjamim. E o Senhor efetuou um grande milagre e um grande livramento. Quem crê nesta palavra e está entendendo, tem boca para adorar, eu vou deixar você adorar. Glória! Aleluia! Eu quero que vocês façam de pé, acabou de encerrar.
Eu quero que vocês coloquem de pé. Eu vou chamar a nossa equipe, ele vai estar louvando. Vai louvar, filho. Vai lá. Vai louvar. Vai louvar com louvor. Agora observe. Já vou concluir. Aí eu penso, será de que maneira, irmão André? Depois que eles venceram os guerreiros inimigos, o texto diz, e tomaram dali muito grande desgosto. Era de costume o guerreiro que vencesse, o exército que vencesse o inimigo, eles entravam no meio do exército que foi vencido e tudo que tinha de valioso, pegava como troféu, como recompensa. Pegava ouro, prata, vestimentos, animais, o que tinha de valioso, ouro, tudo que tinha ali, eles pegavam. Aí o texto diz, depois que os seus soldados venceram os etíopes, eles tomaram dali muito grande despojo. É isso, o texto encerra assim. Agora observe, por que eu disse que quando Asa ele veio contra Zerai e os seus soldados, Asa, acredito eu que não tinha nem um cavalo para montar. Acredito que eles não tinham nem espada, porque o texto diz que os seus guerreiros só tinham lança e escudo de ferro. Acredito que nem espada eles tinham. Acredito também que o texto não diz